Olá, vamos iniciar aqui mais um módulo onde iremos falar sobre a França. A França é encantadora, de seu idioma à sua culinária. Um país que valoriza sua cultura e valores. O principal destino turístico do mundo. O maior vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. A França está localizada na parte ocidental do continente europeu. É o maior país da União Europeia. Faz fronteira com a Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Itália, Espanha e com o micropaís de Mônaco. Está cercada pelo Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico e tem ligação com o Canal da Mancha, como já vimos no módulo anterior. Então aqui passa o Canal da Mancha, aqui está o Mar Mediterrâneo. Aqui para a gente ver melhor a localização e seu tamanho. É um país bem grande. A França é um dos países mais populosos da Europa, ficando atrás da Rússia, Alemanha e da Turquia. Possui uma população de cerca de 67 milhões de habitantes, a qual continua em crescimento, embora em um ritmo bem mais lento do que em anos anteriores. Os índices populacionais da França são influenciados pelos movimentos migratórios, sendo que o país é um dos que mais recebe imigrantes. O país tem várias ilhas e territórios ultramarinos, que são territórios administrados pela França, mas que estão fora do continente europeu. Um departamento de ultramar ou ultramarino tem quase o mesmo estatuto político que o país, embora a lei lhes permita uma certa autonomia. Eles são como partes integrantes da França e da União Europeia, a língua oficial é francês e a moeda euro. No continente americano, exemplos de territórios que estão sob domínio da França são a Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil, São Martinho e São Bartolomeu, também conhecido por Saint-Barth, é a ilha mais querida do Caribe. Chiquérrima, é a Ilha dos Milionários, que virou modinha entre as celebridades por ser uma ilha paradisíaca. Guadalupe e Martinica, que fica ali próximo também, no Mar do Caribe. Os territórios franceses do continente africano são ilhas que ficam próximas à ilha Madagascar. Na Oceania, são as ilhas da Polinésia Francesa, muito visitadas por turistas por seu visual exótico e deslumbrante, como a Ilha Bora Bora e a Ilha do Tahiti, uma mais linda que a outra. Lembram o visual das Maldivas, mas não devem ser confundidas, uma vez que as Maldivas é um pequeno país que fica no continente asiático. Então a Polinésia Francesa fica aqui no Oceano Pacífico. Agora vamos tratar dos principais fatos da história do país. O território onde hoje está localizado a França é ocupado por populações há milhares de anos. Os pesquisadores estimam que há cerca de 10 mil anos já havia povos vivendo nessa região. Na Idade Média, destaca-se a Guerra dos 100 Anos, um conflito entre França e Inglaterra que durou 116 anos, indo de 1337 até 1453. No final da guerra foi assinado a paz e acabaram as pretensões inglesas de possuir domínios na França. Foi o período em que Joana d'Arc lutou pelos franceses, acabou sendo pega pelos ingleses e condenada à morte na fogueira. Falaremos mais dela mais à frente. O período que vai de 1715 a 1789 ficou conhecido como Iluminismo, também chamado Século das Luzes. Foi um movimento intelectual em que os maiores filósofos da época passaram a questionar todas as formas em que a sociedade estava inserida. Questionava-se a religião, o poder centralizado dos monarcas, o dogmatismo, a política, o Estado. Os filósofos iluministas defendiam a ideia de humanismo, ou seja, o homem como centro do universo e não mais Deus. Com isso, apoiavam o uso da razão sob a fé.
a separação do Estado e da Igreja, o direito de liberdade de todos os homens. Eram a favor das pessoas adquirirem conhecimento para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Com esses pensamentos, o Iluminismo acabou influenciando fortemente as sociedades europeias, em especial a França, que iniciou a partir daí uma série de revoluções e mudanças. Neste módulo, o nosso e-book é sobre Iluminismo e Revolução Francesa, para se entender melhor esses dois fatos tão importantes para a história do país e do mundo. Entre 1789 a 1799, após o Iluminismo, acontece a Revolução Francesa, que foi um processo de batalhas que lutaram para mudanças sociais e políticas sob os preceitos de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. É considerada uma revolução burguesa, apesar de ter contado com a participação direta das camadas médias e populares da França, que pôs fim ao antigo regime na França e levou a burguesia ao poder. As principais consequências da Revolução Francesa foram o fim ao antigo regime na França, a abolição da monarquia absolutista, com a divisão dos poderes, levou a burguesia ao poder, criação da Constituição e do direito do homem e a proclamação da Primeira República. Houve durante o processo a queda da Bastilha, o reino do terror, várias pessoas foram mortas na guilhotina, inclusive o rei e a rainha da época, que explicamos tudo no e-book. No meio da Revolução, Napoleão Bonaparte aplica o golpe 18 de Brumário, sobe ao poder, instaurando novamente a monarquia, chamada de Império Napoleônico. Napoleão construiu um vasto império que liderava o continente europeu. Durante o Império de Napoleão I, os territórios da França se estenderam até a fronteira com a Rússia. A Era Napoleônica ocorreu de 1799 a 1815. No processo de colonização de outros povos, a França, em um primeiro momento, perdeu quase todas as regiões que conquistou na América para Inglaterra, Espanha e Portugal. Mais tarde, a partir de 1850, a França construiu um novo e vasto império, concentrando-se principalmente na África e na Ásia. Alguns países sob domínio francês na África foram Marrocos, Tunísia, Senegal, Argélia, Madagascar, todo esse território aqui, Costa do Marfim. Na Ásia, corresponde aos países como Vietnã, Camboja e parte da China. Aqui nossa linha cronológica para identificarmos o momento em que estamos. Então, o período de 1715 a 1789 foi o período do Iluminismo. Queremos lembrar que no final do século XVIII, por volta de 1760, estava ocorrendo a Revolução Industrial na Inglaterra. Entre 1789 a 1799 foi o período da Revolução Francesa. Depois veio a Era Napoleônica, de 1799 a 1815. E daí pulamos para a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. A Primeira Guerra pode ser parcialmente resumida como uma guerra entre a França e seus aliados, Inglaterra e Rússia, contra a Alemanha e seus aliados, Áustria-Hungria. A França foi a vencedora nesta guerra, embora tenha sofrido grandes danos materiais, o que abalou a estrutura do país. O planeta nunca mais seria o mesmo após o gigantesco trauma do primeiro grande conflito mundial. Terminada a Primeira Guerra, em 1918, o mundo ingressou naquilo que se convencionou chamar de os loucos anos 20. Como ficou conhecida a década de 20? Foi um período de efervescência cultural, principalmente nas grandes cidades de Nova York, Chicago, Paris, Berlim e Londres. Foram momentos de festas e alegria. O espírito dos anos 20 foi marcado por um sentimento de descontinuidade ao passado e ruptura das antigas tradições. Ao mesmo tempo, o jazz e danças em geral
tornaram-se populares em oposição ao estado de espírito do fantasma da Primeira Guerra Mundial. Nos loucos anos 20, a sociedade reagia ao pós-guerra, ainda sem saber que outra, ainda mais impactante, estaria por acontecer. Em 1939, os alemães invadem a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, como já vimos no módulo sobre a Alemanha. A conquista da Polônia foi rápida. Em 28 de setembro, a capital Varsóvia rendeu-se aos nazistas. Em 1940, acontece a ocupação de Paris pela Alemanha nazista. A Batalha da França, também conhecida por Queda da França, foi a invasão da França pela Alemanha nazista. A França foi derrotada sucessivamente durante a primeira parte da guerra, o que levou a metade do país a ser ocupada pelos alemães até quase o fim da guerra. Enquanto as forças nazistas avançavam, cerca de 8 milhões de franceses abandonaram suas casas. O governo francês decidiu entregar Paris aos alemães para evitar a guerra dentro da cidade, receosos que a guerra destruísse a tão amada cidade. Paris foi abandonada e declarada cidade aberta. Quando os alemães entraram em Paris no dia 14 de junho de 1940, a cidade estava quase totalmente deserta. A rendição da França foi um grande golpe para parte da população, que sentia seu orgulho nacional ferido e repudiava o colaboracionismo do governo. Então foi organizado um movimento de resistência que trabalhava em conjunto com os aliados, fornecendo informações, ajudando na fuga de pilotos. Eles cortavam linhas de comunicação dos alemães e até mesmo atacavam os alemães quando possível. Os nazistas tinham em torno de 200 mil homens para vigiar qualquer indício de espionagem, e muitas vezes os espiões da resistência eram pegos e executados. A resistência francesa, como ficou conhecido o movimento, teve importante papel na vitória aliada. E foi daí que apareceu o termo "seremos resistência", tão usado por aqui hoje em dia. Então aqui mais uma linha cronológica. A gente sempre gosta de estar voltando nas datas para haver uma melhor fixação. Então, entre 1789 a 1799 foi o período da Revolução Francesa. A Era Napoleônica foi de 1799 a 1815. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Após a guerra veio os loucos anos 20. Depois desse período aconteceu a Segunda Guerra Mundial, em que em 1940 houve a tomada de Paris e em 1945 o fim da Segunda Guerra. Em 1968 ocorreu a Revolução Estudantil, fato que ficou conhecido como Maio de 68. A Revolução iniciou-se a partir de mobilizações realizadas por estudantes franceses na Universidade de Paris. Os protestos espalharam-se por outras universidades e foram se tornando cada vez maiores e mais violentos, saindo das universidades e indo para as ruas. O movimento, que se iniciou exclusivamente estudantil, alastrou-se para as classes trabalhadoras, que passaram a exigir melhorias nas condições de trabalho. Os trabalhadores convocados pelos sindicatos começaram a invadir os seus locais de trabalho e iniciaram uma enorme greve. A mobilização dos trabalhadores na França foi tão grande que os historiadores falam que cerca de 10 milhões de trabalhadores aderiram à greve. Os protestos organizados pelos estudantes também ficaram marcados por frases de impacto, que eram pichadas nas paredes das universidades, como "proibido proibir". Caetano Veloso fez até uma música com esse nome, "É proibido proibir". Uma dica de filme sobre esse tema é Os Sonhadores, lançado em 2005, bem visto pela crítica, e damos indicação dele lá no PDF dos filmes. Ao longo da história da humanidade, muitas nações vêm sendo atingidas por ataques terroristas. A França aparece como uma das que mais contabiliza a incidência desses ataques nos últimos anos.
De acordo com estudiosos, alguns motivos são apontados para que a França seja alvo constante das ações terroristas. A França é parte da coalizão que ataca o Estado Islâmico. Desde 2014, é ativa nos bombardeios aéreos. A marginalização dos muçulmanos que migram para a França em busca de oportunidades que não foram oferecidas. A alienação da cultura dominante e o desemprego também são apontadas como possíveis causas. A dimensão cultural do país, cosmopolita e libertária, faz a cidade ser vista como importante alvo também. Houveram ataques registrados em Paris nos anos de 1985, 1986, 1995, 1996, 2012, 2015 e 2016, que foi o mais recente atentado registrado contra a França. Aconteceu no dia 14 de julho, justo no feriado nacional da Bastilha, em Nice, onde um caminhão atacou uma multidão, atropelando as pessoas, causando a morte de cerca de 80 pessoas.